Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que estejam bem. Agradeço o Militão pela pregação de agora, foi muito boa, edificante, mexeu muito comigo. E mantendo esse ar de sofrimento, justamente o que eu quero falar também é sobre sofrimento. Como que o sofrimento muitas vezes quer tomar conta de nós e a gente fica desesperado, mas é justamente sobre isso que eu quero falar. Então, queria que a gente olhasse para esse quadro. Esse quadro aqui é de Edvard Munch. É o Grito, o famoso quadro O Grito. Não sei se vocês conhecem, mas o que mais chama atenção é a presença aqui do rapaz desesperado gritando. O sofrimento é nítido nas cores. As cores refletem muito essa questão de sofrimento, de algo que tá tudo meio ruído, meio quebrado, meio manchado. E o olhar, o desespero é nítido ao observarmos o principal. E por que eu escolhi este quadro? Porque o texto que nós iremos ler é Lamentações 3, de 19 a 26. E um contexto, Israel tinha sido invadido pela Babilônia e basicamente Jeremias observava toda a destruição, toda essa questão de, poxa, eles vêm na minha cidade, destroem tudo que eu tenho, oprimem a gente, fazem tudo isso. Esse sofrimento angustiava ele, esse sofrimento era tamanho. Mas, além disso, acho que um detalhe que mais cativa e mais me chama a atenção ao observar o texto, observar o livro por si, é que Jeremias ele se lamenta, basicamente, por conta da infidelidade de Israel. Tudo isso era consequência, apontava para a quebra da aliança, que a gente vê lá em Deuteronômio, lá em Êxodo. Por quê? Porque a gente vê que permaneçam fiéis e vocês desfrutarão. Se forem fiéis, vocês sofrerão. E a dor de Jeremias era justamente por isso, por ver essa aliança sendo ignorada pelo povo e o sofrimento tomava conta. A Babilônia tomava conta disso tudo. Então, vamos ler o texto? Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua misericórdia se renova. Queria te pedir em especial que seja o Senhor falando aqui e não a mim, que o Senhor comunique a sua palavra através de mim, Pai. Que seja apenas o que o Senhor tem a nos mostrar. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Então, pode passar. A gente pode olhar justamente para isso. O foco aqui, no versículo 18 principalmente, o anterior, Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Jeremias vem mostrando então esse sofrimento, essa dor que ele estava focando o quê? Na circunstância, na invasão, na destruição, na perseguição mesmo. E
quando olhamos isso aqui, então, observamos que ele tem um movimento intencional que a gente começa a perceber a partir do versículo 19 e 20. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Agora, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, ele tem essa atitude intencional, tanto que quando a gente vai observar a intenção do autor mesmo, ele queria trazer essa ideia de que uma expectativa esperançosa e perseverante era o que ele estava fazendo. Então, trazer à memória era algo de tá tudo ruim, então eu vou me lembrar, vou trazer uma expectativa esperançosa do que é bom. Que nem eu falei que foi perdida. Deixa eu passar. E para isso, eu queria que a gente observasse no texto, basicamente isso. Quando tudo rir, a esperança nasce quando nos lembramos de quem Deus é. E isso será apresentado por meio de 3 verdades, sendo a primeira delas, a misericórdia de Deus é a nossa esperança. Como eu disse, Jeremias ele tem essa intenção de trazer de forma intencional aquilo que traz esperança a ele, trazer a memória, de se lembrar. Por quê? Porque ele tinha acabado de perder as esperanças. Ele acabou de dizer isso no versículo 18 e 19. Ele perde a esperança e para ele não ficar desesperado, ele traz a memória, ele traz a lembrança. Então, tem esse movimento intencional. E o que ele faz com isso? Ele direciona essa dor e esse sofrimento para misericórdia do Senhor, para a misericórdia de Deus. Então, ele estava desesperançoso. Ele relembra e olha para a misericórdia de Deus. Ele fala, por conta da misericórdia do Senhor é que eu tenho esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aqui, quando observamos, é aquela palavrinha hesed, que vem de amor leal, amor pactual. De quem? De Deus para conosco. Então, quando a gente observa que essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, é porque, justamente por Deus ser fiel, pelas misericórdias dele, por esse amor leal dele, é que nós podemos ter a esperança de que não seremos consumidos. Perdão. Então, ele caminha para o versículo 23, onde ele vai falar, por conta dessa misericórdia, que não somos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E quando observamos isso, normalmente, o que mais me marcou foi como muitas vezes, assim como o autor, nós nos apegamos muito mais na circunstância. Nós nos apegamos muito mais na situação do que está acontecendo, nos apegamos na nossa vida aqui terrena, na nossa vida, nas dificuldades, nas dores. E nós não nos lembramos das misericórdias, desse amor leal de Deus para conosco. Então, o que me indigna é porque nós nos apegamos de tal forma às circunstâncias, enquanto nós poderíamos olhar para esse amor pactual. Deus é misericordioso e compassivo. Então, por que nós ficamos presos nisso? Como podemos nós pensar mais nas circunstâncias do que no amor leal? Um exemplo disso, para mim, fazendo a pregação, foi Pedro. Jesus fala, você me negará 3 vezes. Ele, não, Jesus, não vou te negar. E aí ele vai, nega, e quando ele toma conta de si, quando ele cai por si mesmo, ele fica desesperado. Ele foge, a gente vê que ele foge. Que ele fica desesperado, ele foge, ele se apegou à circunstância. E ele se esqueceu do amor leal. Até que Jesus aparece para ele de novo.
e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele relembra desse amor. Relembra, então, desse amor leal. Cristo foi lá e relembrou a ele. Então, quando Pedro se lembra do amor pactual de Cristo Jesus, o amor pactual de Deus, a esperança dele fica onde? Nas misericórdias, nesse amor leal de Cristo. Então, para a gente levar para a nossa vida, nós devemos nos lembrar do quanto o Senhor é misericordioso conosco e devemos louvar a Ele. De que forma? Nosso dia está horrível. Lembremos do que Deus já fez. Estou vivo aqui hoje, isso é graça dele. Merecia não estar aqui, merecia estar no inferno. Anota as coisas que você faz, as coisas que você vê Deus fazendo, respostas de oração. Então, relembrar da misericórdia, relembrar desse amor de Deus para conosco é importante. Nós devemos fazer isso de forma que louvemos ao Senhor. Então, observemos aqui. Jerusalém continuava destruída, mas Deus continuava sendo misericordioso. Isso nos leva para a nossa segunda verdade, que está presente nos versículos 23 e 24. A fidelidade de Deus é a nossa esperança. Vamos ler comigo? Versículo 23. Renovam-se a cada manhã, porque as misericórdias que não têm fim, esse amor leal. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei nele. A fidelidade de Deus é tamanha que nós podemos descansar nele, podemos confiar. Mais uma vez, aqui, a fidelidade, ela representa os atos repetidos e renovados do quê? Do amor leal de Deus. Então, isso nos implica o quê? Que Deus é confiável. Ele permanece, por mais que nós não permaneçamos. Então, o autor deixa claro aqui que as misericórdias se renovam todos os dias, porque nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda, ele permanece fiel e sempre será fiel. Então, ele continuará sempre renovando esse amor por nós. E mais uma vez, olha que legal, isso cria o contraste com o que estava acontecendo no momento histórico. A cidade sendo destruída, tudo sendo massacrado. O pessoal vinha, queimava os despojos de guerra, queimava tudo, zombavam do povo. E o que acontece? Deus permanece fiel a quem? Ao povo. Apesar do povo, mais uma vez, se distanciar dele. No versículo 24, ele fala, né? A minha porção é o Senhor. Porção, aqui, a gente pode linkar e interpretar como as porções que ficavam das guerras. A gente viu hoje, inclusive, na aula, que o pessoal tinha que fazer é botar fogo nas porções que sobravam da guerra. E por que o Senhor é minha porção? O autor fala isso. Porque a cidade tinha sido destruída. Então, a porção de guerra ali havia queimado, pegado fogo, os despojos de guerra, né? Despojos. E ele tira o foco da cidade para o Senhor. Então, quando ele fala que o Senhor é a porção dele, e portanto a minha alma espera nele, ele está justamente tirando o foco do caos e relembrando do quê? Da fidelidade de Deus. Porque eu não preciso me apegar nas coisas da cidade, mas eu preciso me apegar à fidelidade de Deus. Porque ele é fiel. Eu serei fiel. Então, quando ele reconhece isso, isso nos traz uma tamanha segurança e satisfação que a gente pode observar. Somos chamados, então, a ter essa mesma confiança. Qual confiança? Esperar em Deus. Guardar. Ele ser a nossa porção. Relembrar da fidelidade dele. Então, quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos
encontrar e depositar as nossas esperanças, os nossos despojos de guerra, a nossa porção vai ao Senhor. Porque nós sabemos que Ele aguardará, Ele será fiel. Lá não será destruído. Ele é a nossa herança perfeita e não as riquezas da cidade. Então, quando nós muitas vezes pensamos em porção, a gente leva conosco, né? Ah, vou pegar uma porção disso porque para mim é o que basta. Para mim estou satisfeito. Mas o que tem ocupado essa porção da nossa vida? O que tem sido o nosso despojo de guerra? As nossas riquezas? Os nossos bens materiais? Os nossos estudos? Os nossos livros? Eu falo isso porque eu estou com uma biblioteca de livros lá que eu estou fascinado. Mas é isso que eu vou levar? Será esse o meu despojo de guerra? Ou será que Deus, o Senhor, é a minha porção? Será que eu tenho me alimentado da palavra dEle, das fontes dEle, que suprimem a minha alma? Nós podemos, então, observar que o nosso foco deve ser simplesmente pegar a porção de Cristo, do Senhor. Ele deve ser o nosso foco. Ele deve ser o que nos sustenta. E como nós fazemos isso no nosso dia a dia? Através de uma devocional, através de buscar Ele mais do que nós buscamos os nossos desejos, através de uma semana cansativa, onde temos dois ensaios para entregar, nós nos apegamos àquilo, ou eu posso descansar e confiar no Senhor, apesar do sofrimento, apesar do cansaço. Então, nosso foco deve ser justamente que o Senhor seja a nossa porção. A fidelidade dEle deve ser o que nos rege, o que leva nossas vidas. Jerusalém continuava destruída, mas Deus continuava sendo fiel. Isso nos leva para a nossa terceira verdade. O descanso em Deus é nossa esperança. O descanso em Deus é nossa esperança. Nós vemos isso nos versículos 25 e 26. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio. No versículo 25, nós vemos então que o Senhor é o quê? É bom. Ele é bom para aqueles que buscam a Ele. Ele é bom para aqueles que são fiéis a Ele. Essa bondade é vista não apenas pelo que Ele fez, mas também e principalmente pelo que Deus deixou de fazer. Em sua misericórdia, que nós relembramos, Ele não nos condenou. Em sua fidelidade, Ele continuou sendo fiel a nós. E por conta disso, nós podemos descansar nele, porque Ele não nos trata como nós merecemos. A sua bondade se expressa em amor constante. Ele não nos leva ao inferno, porque Ele nos ama. Ele não nos condena, porque Ele nos ama. Mas Ele nos disciplina, justamente porque Ele nos ama. Ele nos ensina, justamente porque Ele nos ama. E por isso nós podemos descansar e esperar isso. A bondade de Deus expressa esse amor constante, em misericórdias que se renovam todos os dias, e no cuidado que Ele tem por nós. No versículo 26, nós vemos que bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Aqui, o autor aguardava a salvação. Aqui o autor esperava por algo, pelo Messias. Eles tinham essa questão da profecia. Hoje, nós não precisamos mais aguardar a salvação, porque nós já temos a salvação. Essa salvação que veio por intermédio de Cristo Jesus. Essa salvação que veio, morreu numa cruz e nos purificou de nossos pecados. E por que ele continua dizendo
E isso em silêncio. Em, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o que mais nós vimos que o povo faz? Murmura, reclama e reclama. Ah, porque aqui no deserto tá ruim, mas lá no Egito tinha cebola, lá no Egito tinha tempero, aqui tá caindo maná do céu, tem andorinha, mas lá eu tinha cebola, tinha tempero. Ah, mas eu tô com sede, a água, não tenho água, lá eu tinha vinagre para tomar. O que Deus faz? Faz a água sair da rocha. O que Deus faz? Repousa uma nuvem sobre eles para que eles descansem. Então, aguardar em silêncio é justamente isso, de entender o que o Senhor tem feito, relembrar das misericórdias dele, relembrar do amor leal dele, relembrar da fidelidade dele e descansar. E quando nós descansamos, o que nós mais queremos, senão o silêncio? Depois de uma semana corrida de leitura, de debater com o nosso grupo, pro ensaio do Vercelino, o que nós queremos depois? Um silêncio. A gente quer descansar. Então, descansar em silêncio é isso, de confiar no amor, na justiça de Deus. Essa esperança, mesmo sem resposta imediata, que lá ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo lá. Ele via a população, ele estava sendo levado para cativeiro. Mesmo sem a resposta imediata, entender que esperar é caminhar é algo bom. Porque a esperança no caráter de um Deus que não falha, de um Deus que é fiel, de um Deus que é misericordioso, é o que nos leva a descansar. Descansar e confiar no Senhor. Mesmo sem nós entendermos o porquê de estarmos passando por dores e sofrimentos. Mesmo sem nós não entendermos a angústia que nós passamos diariamente. Confiar e descansar na fidelidade do Senhor é o que importa. Por isso, esperar em silêncio não é desistir, mas sim descansar. É saber que a misericórdia, o amor leal dele, o Hesed, é o que nos sustenta. É observar a fidelidade dele, que ele permanece fiel mesmo quando nós falhamos, é o que nos garante o nosso descanso. É observar que a nossa salvação, que aqui ele esperava e aguardava, já veio por intermédio de Cristo Jesus. É olhar para a morte do nosso Redentor e ter fé de que ele morreu, ressuscitou, ele voltará. Por isso, mesmo quando nós não vemos, nós podemos esperar em paz. Jerusalém continuava destruída, mas Deus continuava sendo digno de confiança. A conclusão, então, que eu quero trazer aqui é que quando nós falamos em ser consumidos, isso é uma consequência direta do que habita dentro do nosso coração, o pecado. E como nós vimos e sabemos, o salário do pecado é a morte. Entretanto, a maior expressão da misericórdia de Deus foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Uma misericórdia que, como é dito no texto, não tem fim, é inesgotável. Uma misericórdia que, quando nós olhamos, é um amor que representa a fidelidade de Deus. Ele precisou vir até nós para nos purificar, porque nós não conseguiríamos se não fosse por Ele. É a expressão que nos leva e nos remete ao descanso. No descanso de que Ele tomou sobre si a nossa ira. Tomou sobre si a ira, o juízo do pecado. Morreu. De forma que nós não merecíamos. Pode passar. Então,
quando nós olhamos para o grito lá do Edvard Munch no início, aquele desespero, aquela angústia, aquele medo, nós olhamos aqui, a realidade que estava acontecendo, a cidade sendo destruída, o povo sendo levado a cativeiro, escravidão, e nós olhamos para Cristo, nós podemos descansar. Descansar porque, mais uma vez, as misericórdias dele são a nossa esperança. A fidelidade dele é a nossa esperança. E por isso que descansar nele é o que pode nos levar a ter essa esperança. Então, o desafio que eu queria trazer para vocês é, por mais difícil que tem sido, mais difícil que será, porque nós sabemos que será, nós vimos que o ministério será de perseguição. O ministério tem as suas delícias, mas ao mesmo tempo ele é difícil. Mas descansemos na esperança que está enraizada na cruz de Cristo. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado porque através de Ti nós podemos descansar. Obrigado porque o Seu amor leal, as Suas misericórdias são inesgotáveis. Obrigado porque a Sua fidelidade é acima de nós. Obrigado porque nós podemos descansar em Cristo Jesus, que nos perdoou de nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos livrou do inferno. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. E eu não gravei o áudio.